população popular teve liberdade para introduzir-se na política, lutando por seus direitos na década de 70. O parlamentarismo foi recusado, aumentando ainda mais a fama comunista de Jango. Então, o presidente propôs as reformas de base, mudanças no setor agrário, educacional, eleitoral, bancário e tributário. A crise cada vez mais se agravando, consequência de governos anteriores. Jango não tinha apoio para o parlamento. Este, então, promoveu uma rebelião contra o mesmo, que não resistiu, pondo fim ao regime populista e dando início a uma ditadura. Manifestações foram feitas após o golpe de Estado, que militares propuseram. Após a morte de um estudante, ocorreu a passeata com 100 mil pessoas. O governo proibiu passeatas e aumentaram o controle sobre as organizações civis. Com a chegada do AI-5, a repressão ficou mais violenta. Grupos de oposição à ditadura se manifestaram de outra forma, através das armas, querendo derrubar o governo militar. A modernização conservadora faz ocorrer a estagnação do mercado interno. Empresários tinham lucros, trabalhadores prejuízos e também o grande aumento da dívida externa. A crise do regime militar agravou-se os problemas econômicos. A ditadura apresentou sinais de saturação. O regime militar perdeu sua credibilidade. Em 1968, o AI-5 foi extinto. A censura diminuiu. Em 1979, criou-se a Lei de Anistia, onde crimes políticos foram perdoados. No ano de 1981, um eventual Dia do Trabalho, militares prepararam uma bomba para estragar o evento, a qual acabou explodindo acidentalmente no carro dos militares. Em 1988, os operários voltaram a se organizar e fizeram uma greve, exigindo melhores salários. Acabaram se tornando não só políticos, como econômicos também. O Brasil, com sua dívida, passou a emitir sua própria moeda, provocando o crescimento da inflação, aumentando o desemprego. Junto com a crise, aumentou também o desgaste do regime militar. Até então, a ditadura duraria até 1985. Capítulo 14. Cultura brasileira nos anos de 1960 e 1970. Trevas e luz. Nos anos de 1960, os jovens se incentivaram e queriam fazer um mundo melhor. Os artistas queriam, por meio de suas obras, conscientizar a população. Eles colocavam sua criatividade a serviço da revolução política. Eles eram contra o capitalismo e a exploração, por exemplo. Eles defendiam que a cultura brasileira tinha que ter influência própria, usar sua criatividade, unir com algumas características da influência estrangeira e criar sua própria cultura. Como nessa época o Brasil estava sob a ditadura, os artistas não tinham liberdade para se expressarem. Eles eram severamente punidos, perseguidos, presos, exilados. Então eles começaram a se expressar através de metáforas. Nessa mesma época surgiu um movimento chamado Cinema Novo, no qual passava-se filmes com críticas sobre o seu desenvolvimento e a miséria do país. As músicas dos festivais também se fizeram um instrumento de denúncia e protesto contra as injustiças sociais brasileiras. Eles também criticavam os modismos estrangeiros, incentivando assim a cultura nacional. Outros artistas adicionavam às suas obras o cotidiano, o sentimento, sem criticá-los, mas músicas nas quais havia mistura do nacional e o estrangeiro. O nome desses artistas ficou conhecido como tropicalistas. Mesmo assim, eles não foram livres das consequências, muitos foram presos e exilados. A partir de 1965, as músicas brasileiras foram mais divulgadas, e muitas pessoas tinham posturas de torcedores, em defesa de seu estilo musical preferido. Portanto, nessa fase, o Brasil deu um grande avanço cultural, que teve grande significado, como o surgimento da televisão. Depois de mais de 2 décadas de ditadura militar, os civis